técnico também, além do Grêmio com o Gustavo Quinteiros, mas aí eu tenho um vídeo específico aqui no canal que eu trago para vocês mais detalhes sobre esse anúncio, é o Cuca. O Cuca está de volta ao Atlético Mineiro, para muitos o maior técnico da história do Galo, ele que ganhou aquela Libertadores em 2013, retorna em 2021 e ainda amealha a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro após 50 anos. Para a surpresa de muitos, termina a temporada e ele decide não renovar o seu contrato e vai embora. O Cuca tem esse problema. Não vou nem entrar no mérito daquela questão lá na Suíça que ele conseguiu resolver com a anulação do caso, inclusive, né? Não é a anulação da sua condenação, ele foi condenado, mas ele conseguiu a anulação do processo porque houve um julgamento à revelia e ele sempre negou as acusações, né? Vale destacar isso, teve muitos problemas quando assumiu o Corinthians, por exemplo, mas recentemente assumiu o Atlético Paranaense e se despediu até de uma forma prematura, né, no início desse ano turbulento do Atlético que acabou rebaixado. Mas o Cuca ele tem esse viés, eu nem vou dizer esse problema, essa dificuldade. Ele costuma pegar equipes e daqui a pouco ele tem rompantes, do tipo, eu não estou conseguindo tirar nada demais do elenco, como ele declarou ao São Paulo quando treinou recentemente. No Santos, em mais de uma oportunidade, termina a temporada, ele vai embora, quando ele perdeu a Libertadores lá para o Palmeiras em 2020, depois em 2018, um pouco antes, termina a temporada, ele vai embora para casa, fica uns meses descansando, depois retorna. Nesse ano, com o Atlético Mineiro, em que ele ganha o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, ele também faz isso, ele vai para casa, muitos não entenderam porque ele não continuou o trabalho, o Galo busca o Antônio Mohamed, e aí quando o Mohamed é demitido, volta o Cuca, ou seja, ele interrompe um trabalho que ele poderia muito bem seguir, mas ele tem essa necessidade de pausar no primeiro semestre, de ficar com a família, aquela coisa toda, enfim, como será esse Cuca versão 2025 no Atlético Mineiro, não sabemos, mas é a sua quarta passagem em que o Cuca retorna ao Galo Mineiro, onde ele é muito bem quisto, onde ele é ídolo, onde ele vai ter tranquilidade para trabalhar. E agora tá fervendo, viu? Esse assunto aí da vinda, o retorno do Cuca ao Atlético. Pelo que a gente pôde avançar nas apurações, tanto de um lado quanto do outro, é que Cuca e Atlético já estão apalavrados. Logicamente está faltando assinatura de contrato e por isso o Atlético não anunciou, não vai anunciar agora o treinador. Já chama o pessoal, tá no YouTube, ó. Atlético avança por Cuca, coloca prazo por novo técnico e tem plano B. Galo, eu falava na turma do bate-bola, teria também um plano B, mas avançou muito com o Cuca e nessa matéria a gente traz detalhes de alguns nomes que não deram certo e o Cuca sempre esteve numa lista de 6, 5 nomes. A gente já trazia lá quando acabou o Campeonato Brasileiro que o Atlético já tinha feito uma consulta, uma conversa com o Cuca. Foi uma conversa inicial que não foi para frente ali no início de dezembro, né? Mas nas últimas horas o Atlético conversou com o Cuca, avançou bastante e há uma expectativa de anúncio, Rafa, Alê, do nome do Cuca oficializado até o fim deste ano para ele chegar já nos primeiros dias de janeiro para comandar o Atlético e aí seria a quarta passagem do Cuca no Galo. Exatamente. Bom, Alê, apesar de não ser um fato novo, que a gente já viu o que o Cuca fez comandando o Atlético, o técnico que conquistou o principal título do clube e deu várias conquistas, né, à torcida atleticana, pelo passado do Cuca no Atlético, isso é inegável que ele é um cara bem quisto, é um cara vitorioso. Você acha nesse momento a contratação do Cuca, tiro certo do Atlético, é bom o nome? Você gosta dessa opção que o Galo encontrou no mercado depois de tudo que tem acontecido nesses últimos dias, Cuca como novo treinador do Galo, Ale? Evidentemente que a gente tem que pesar os prós e os contras, né? O ônus e o bônus, né? Eu acho que o Cuca entende muito de futebol, mas muito de futebol. Eu vou te falar que nos últimos anos aí, alguns anos já, né? Porque o Cuca já é um cara experiente, né? Muito vitorioso. Em números aí, o maior treinador da história do Atlético, né? É o treinador que eu mais vi o trabalho dele em campo. Seja para lateral, seja para falta próximo da área, falta pelo lado do campo, para escanteio, para saída de bola, para início de jogo. Então, um cara que trabalha muito, um cara que conhece muito futebol e tem muita identificação com o Atlético, isso não preciso nem falar, né? Agora, evidentemente que ele tem aquelas loucuras dele, o Cuca mora sozinho, quer fugir de casa,
Tem o Cuquinha também, que é um cara que também já teve problemas com alguns jogadores. De vez em quando dá os 5 minutos no Cuca, e aí eu posso falar com licença, porque também tem os meus 5 minutos, e aí ele sai quebrando tudo e falando um monte e tal, não sei o quê. Mas evidentemente que é um cara. Tem uma questão também, né, que projeto a longo prazo ele não costuma ficar, né? Não costuma. Até então eu não consegui apurar oficialmente quanto seria o tempo de contrato, mas possivelmente até o fim de 25 mesmo. O Galo não faria um contrato tão longo com o Cuca. Vamos aguardar aí se vai ser isso mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tava esperando o Claudião falar o seguinte: eu não sei quanto tempo é o contrato, mas eu sei que ele vai quebrar. Então, porque isso tem acontecido, com todo respeito, tem acontecido na carreira do Cuca com alguma frequência, né? Mas eu vou te falar que até pela dificuldade, os nomes aí que o Claudião falou que foi apurado, né? Que o Atlético tentou e acabou não conseguindo por motivos diferentes e tal. Eu acho que o Cuca acaba sendo uma boa solução. Resta saber como o grupo vai entender essa chegada do Cuca, essa possível chegada, e como o Cuca vai entender o grupo também, né? Porque o Cuca conhece muita gente que tá aí, né? Muita gente. Pode ser que tenha gente que ele goste muito, pode ser que ele tenha gente que ele não goste tanto. Então, também a gente já começa a projetar alguns movimentos do Galo pensando na próxima temporada. O detalhe aí, o Alê citou o Cuquinha, né? Cuquinha é irmão do Cuca e sempre esteve com o treinador. A tendência é de que, fechando mesmo, né, tudo acertado, o Cuquinha seja um dos auxiliares, e teria uma novidade, porque nas últimas vezes que o Cuca veio pro Atlético, o outro auxiliar foi o Eudes Pedro, que nos últimos trabalhos do Cuca já não estava com ele. O Eudes hoje está na sua carreira de técnico, né? E o Daniel Cerqueira foi quem trabalhou com ele, junto com o Cuquinha, também no Atlético Paranaense. Teve no Corinthians e lá atrás trabalharam juntos também no São Paulo e no Goiás, naquelas passagens do Cuca. Então já é um velho conhecido dele que trabalhou com o Cuca no último time, né? Que foi o Atlético Paranaense no ano passado. A princípio seriam 2 auxiliares. O Galo já tem, né? Os profissionais da comissão fixa. Como, por exemplo, o Cristiano Nunes, que foi o preparador físico campeão junto com o Cuca lá em 2021 também. Exatamente. Ale, tem uma vantagem também sobre o Cuca. Ele consegue montar elenco, né? Mesmo às vezes com um orçamento curto, sabendo que o time, nós temos aqui um valor X para ser investido. O Cuca, ele tem essa habilidade de conseguir montar elenco, e a gente já viu isso em outras passagens dele, no Atlético e também em outros clubes. E sobre os jogadores do passado, com quem ele já teve experiência, teve contato, dessa turma que ficou no Galo para a próxima temporada, vamos tentar lembrar aqui, Claudão. Everson. Sim, teve com ele. Alan Franco. Alan Franco não jogava muito com o Cuca naquela época, né? Mas teve por aqui. Teve por aqui. Hulk Arana. O Bernard, lá de 2012 e 13. Isso. Rubens, né? Rubens já tava, né? Ele ali, já tá no profissional. Ganhando umas oportunidades, né? Isso. Então tem alguns atletas assim que permanecem, mas eu vejo com bons olhos justamente por isso, viu, Ale? O Cuca, ele tem essa habilidade de conseguir montar elenco, mesmo com um orçamento às vezes restrito, né? Essa é uma das características do treinador, e assim, é inevitável a comparação, né? Se a gente for comparar, se pegar ali os últimos trabalhos, os últimos nomes que passaram pelo Atlético, você vai encontrar esses treinadores mais rodados, mais experientes, com trabalhos mais sólidos, né? Embora o Milito tenha conseguido chegar em 2 finais, essa última contra o Botafogo teve